O Festival de Cinema Internacional de Cinema de João Pessoa é uma ação da Fundação Cultural de João Pessoa, aliás, da Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural, a FUNJOP, e tem o propósito de difundir o cinema paraibano, nacional e internacional, entre exibições gratuitas em 2 salas do Centerplex, do Meg Shopping. Ao mesmo tempo, também, a vertente de mercado, que ocorrerão todas as ações aqui na Usina Cultural Energisa. O mercado ele tem o propósito de alavancar o audiovisual paraibano e, consequentemente, nordestino brasileiro, e conta esse ano com 2 dias a mais em comparação à sua primeira edição. O mercado esse ano vem com um laboratório de produção executiva, que inclusive já está acontecendo, com tutores, consultores disponibilizados para desenvolver os projetos paraibanos de longa-metragem, ficção, documentário, e, ao mesmo tempo, eles concorrem a prêmios disponibilizados por parceiros institucionais do festival, como Cidade da Imagem, Projeto Paradiso, Stone Milk e Cinema do Brasil. Também contamos com o mercado, com rodadas de negócio. Esse ano nós contamos com a presença de 22 players nacionais, das mais diversas tamanhos e vertentes, seja da distribuidores, produtores, streams, como Globoplay e Amazon. E também contamos com atividades formativas, como é a oficina de distribuição, entre outros. Nós aqui teremos agora uma grande oportunidade de ter presente 2 parceiros já do nosso festival, o ex-ministro da Cultura e atual assessor da presidência da BNDES, Dr. Juca Ferreira, e o atual diretor da Ancine, Paulo Conforato. Eu quero agora convidar, por favor, o professor Marcos Alves ao palco para dar as boas-vindas. E, em seguida, iniciamos a mesa. Muito obrigado. Bom dia, queridos. Todas as pessoas queridas que estão aqui no nosso festival. Na verdade, a minha fala é muito breve. Acho que vocês vieram mais para escutar os nossos convidados. Queria apenas dizer que a gente fica muito contente em João Pessoa de poder desenvolver esse Festival Internacional de Cinema com o perfil que nós estamos realizando, que é um festival voltado para a exibição, mas também um festival de ambiente de mercado. Eu dizia à imprensa, e eu repito aqui, na verdade, nós precisamos construir uma rede de instituições e de pessoas protagonistas e capazes de potencializar, estimular, do ponto de vista dos recursos, uma lógica produtiva para o nosso audiovisual. Então, por isso, essa conversa aqui se torna muito importante. Nós queremos ajudar a construir essa rede de pessoas em torno do audiovisual de João Pessoa e da Paraíba. Então, agradeço muito ao Juca por estar aqui, ao Paulo e a todos que têm contribuído para a realização deste festival. Como vocês viram ontem, do ponto de vista da exibição, nós temos uma garantia fina de um público imenso, qualificado, inclusive. Agora, nós temos outros e novos desafios, que é exatamente a montagem dessa rede e capacitar os nossos produtores, as produtoras, num viés de como garantir recursos em diversas instâncias, tanto recursos públicos como recursos privados, e aí estabelecermos esses vínculos. Por isso que é importante termos este olhar da Ancine, escutar o que a Ancine nos propõe, escutar o que BNDES pode se colocar aí como uma instituição
disponível e capaz de abraçar essas boas causas do audiovisual. Então, eu queria muito agradecer a todos vocês, a representante do MINC local está aqui, a Rejane, agradecer a sua presença, Rejane, e felicidade a todos nesse bom encontro, nesse bom debate e em vários outros momentos importantes do nosso Festicine JP. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, professor. Quero agora convidar o mediador da mesa, Marcel Vieira, professor do curso de cinema da Universidade Federal da Paraíba, que irá convidar os nossos debatedores para iniciarmos esse bate-papo. Obrigado. Obrigado, Paulo. Bom dia, pessoal. Então, sem mais delongas, por favor, Juca Ferreira e Paulo Alcoforado para compor a mesa. Esse da esquerda é bom. Bom, não, tem sempre, dependendo do ponto de vista, exato. Bom, estamos muito contentes, com esse momento. Eu acho que não só da mesa, mas do festival, do ambiente, do mercado audiovisual na Paraíba. Então, para a gente começar, eu queria uma primeira fala, talvez, situando institucionalmente, cada um dos convidados. Acho que é importante, para a gente ter esse conhecimento. E aí, depois, vou colocar algumas questões, para a gente debater. E, por fim, a gente abre para questões também da plateia. Pode ser? Juca? Você sugere? Uma hora? Uma hora? Você fica à vontade. Bem, bom dia a todos e a todas. É uma alegria para mim estar aqui. Quando eu me casei, eu vim passar a lua de mel, aluguei um carro em Fortaleza, passei por aqui, fui para o litoral e saí encantado aqui, energizado para a fase da vida que eu estava começando. E acho que até hoje ainda tem fluidos positivos por causa disso. Eu queria agradecer o convite, dizer que a minha percepção é de que João Pessoa está no caminho certo. É preciso ousadia no Brasil para você constituir processos novos. O Brasil tem um lado conservador que não é aparente, mas é estrutural. As coisas devem permanecer como sempre foram. Até hoje a gente tem o espírito da escravidão viva no país. Até hoje a gente ainda funciona dentro da lógica colonial como um país dependente, periférico. Uma grande artista brasileira me mandou uma mensagem que eu acordei com a primeira mensagem que eu li, dizendo por que as coisas são tão sofridas no Brasil, por que está sendo tão difícil regulamentar o VOD e o stream. As coisas são assim. Então é preciso coragem, determinação, resiliência, lucidez, tudo isso combinado. Coragem só não funciona, senão a gente sai fazendo coisas que não deve. Inteligência e lucidez sozinha vira um comentarista, um cronista das coisas. Então é preciso combinar e vocês estão no caminho certo. Eu percebo que existe a construção de uma política de cinema e audiovisual aqui. Film Commission, formação, estímulo à produção. E a gente sabe que as condições, além desse aspecto estrutural do conservadorismo, a gente está pegando um rabo de foguete enorme. A pandemia deixou suas sequelas, mas o bolsonarismo também. E ambos continuam perturbando a vida do país.
O bolsonarismo se dedicou à guerra cultural, ajudou a desmontar processos que estavam nascendo no país, de estruturar uma área cultural importante, perseguiu particularmente o cinema e o audiovisual com uma dedicação impressionante. E fechou as torneiras, criou uma dificuldade gigantesca. E nós estamos com todas as dificuldades, erros e acertos, estamos remontando esse processo. Desse processo de remonte, a consciência que a prática nos dá demonstra de que os municípios e os estados, principalmente as capitais, têm um papel importante em montar um sistema nacional de cinema e audiovisual. A gente não pode ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando o governo federal. Não existe isso. Quem ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando que o governo federal resolva tudo, vai para o vinagre, porque as dificuldades também ocorrem lá em cima, e aquele princípio do futebol, quem pede recebe, quem se desloca tem prioridade. Isso é um princípio do futebol brasileiro. E na área do cinema isso é importante. E vocês estão construindo aqui processos. Esse festival faz parte da estratégia. Festival isolado não funciona. No máximo é um evento relevante. Mas quando ele está conectado com a estratégia... Então, eu queria parabenizar o presidente da Fundação, FJP, assim que diz? FUNJOP. O presidente da FUNJOP é um... Eu disse para ele, talvez ele tenha pensado que eu estava jogando confete, mas todo mundo que eu encontrei aqui, inclusive artistas que eu tenho algum nível de contato, elogiaram o trabalho dele. Então, eu passei a elogiar porque eu sou muito atento ao que me dizem nas internas dos momentos de descontração, e reflete, é um sintoma do trabalho. Todo respeito a esse esforço que está sendo feito, não só na área cinematográfica. A gente está vivendo um momento, na hora que você sentir... Deixa eu dar aqui uma cutucada. A gente está vivendo um momento no cinema e audiovisual que é decisivo. Eu não tenho medo de dizer isso, não é alarmismo, mas a regulação do VOD vai determinar o futuro do nosso mercado e o futuro da possibilidade da atividade cinematográfica e audiovisual ser um instrumento de construção cultural do país, cultural e econômico. Na Europa foi assim. As plataformas e as empresas globais caíram matando na Alemanha, na Inglaterra. Essa necessidade de muita luta não é só daqui, não. Eu acompanhei o da Alemanha e o da França. Da França, porque o adido cultural, por coincidência, era professor de gestão cultural e tinha no curso dele alguns textos meus, quando eu era ministro, e ele tinha uma admiração e gostava de comida baiana, me levava em Brasília para comer no quimuqueca. E eu ia com ele, que eu também gosto, por defeito de origem, e ele dizia, olha, é possível que a gente perca, porque a consciência da importância das economias criativas ainda não é algo consolidado na França. Eu ficava olhando, dizendo, esse homem é um louco. Se lá não é consolidado, a gente está na pré-história dessa consciência. Então, é uma luta que, inevitavelmente, e eu acho que está todo mundo na moita. Tem uns que estão embaixo da cama, outros estão na moita, outros estão de uma forma, de um pragmatismo oportunista, esperando o resultado desse processo. Acho que o governo federal ainda precisa aumentar o seu nível de consciência e unificar a posição para interferir no processo de regulação, como faz em outros aspectos que considera estratégico. Dizer, a posição do governo é essa. Quem quiser transformar o cinema audiovisual em moeda de troca, está fora do escopo da ação do governo. É preciso essa determinação. O setor também, eu acho que está... Eu estava até conversando com um coordenador de uma das principais organizações do setor. É preciso berrar, é preciso sensibilizar a opinião pública, é uma questão nacional. Nós não podemos entregar o mercado do cinema
e do audiovisual brasileiro para essas plataformas e a gente virar prestador de serviço. Esse dinheiro é um dinheiro maldito quando é apresentado como alternativa a nós termos um mercado bem estruturado. Se é uma economia complementar, como foi regulado na França, na Alemanha, na Inglaterra, e estava começando em alguns países latino-americanos, não tenho acompanhado nos últimos meses, aí é uma economia boa, é complementar, ela não é predatória, ela não entra controlando, submetendo, substituindo o papel cultural do cinema brasileiro, que é representar nossas angústias, nossas visões de mundo, nossa cultura em geral, por uma coisa apenas de atender a demanda e um outro filme revela um bom ator, um bom diretor brasileiro. Isso é pouco, muito pouco, para um país que tem o segundo maior mercado de streaming VOD do mundo. A gente se comporta como se fosse um nanico, quando, na verdade, nós somos o segundo maior do mundo. A gente pode falar grosso nas negociações. Eles ameaçam, não, vamos sair do mercado brasileiro, vamos para o Uruguai. Para mim, isso é uma piada. Dizer que ameaçar com sair do Brasil e ir para o Uruguai, a população do Uruguai é do tamanho de um bairro de São Paulo. E o mercado é proporcional ao tamanho do país. Quer dizer, falta consciência, falta disposição de luta, falta da visibilidade para sensibilizar a população. Então, nós estamos vivendo esse processo. Eu me angustio muito, eu estou operando na paralela. 80% do que eu digo, eu não posso esperar que seja respaldado. Não é nada contra a instituição, e tenho simpatias da instituição, mas eu tenho, pelas responsabilidades que eu tenho por ter sido ministro 2 vezes, por ser militante da causa cultural, por compreender que a cultura é central na consolidação da democracia no Brasil. O ato político, o processo político, não pode se desligar dos demais processos da sociedade. Justiça social, sustentabilidade e desenvolvimento cultural. O país só se consolidará como uma grande nação no século XXI se possibilitar que todos tenham acesso à cultura, tanto no sentido de expressão, quanto no sentido de fruição, e que o país se consolide. Temos que constituir subjetividades complexas nesse país. O cinema se presta a isso. Ontem mesmo eu vi um filme que deu um nó na minha cabeça. Eu não estava preparado para o nível de crueza, eu não vou dizer violência, de crueza da cena final do filme. Eu esperava um final feliz, assim, um encontro. A mania de assistir muita novela da Globo dá disso. Mas não, o filme dá uma cacetada na cabeça e obriga a gente a pensar como é constituído a distopia no Brasil, fruto da miséria, da desigualdade, da falta de alternativa de vida. Então é isso. Para começar, queria dizer que o momento é crucial. Todo mundo tem que berrar. Os artistas brasileiros têm que se engajar. O setor tem que se engajar. O governo tem que se engajar. É uma questão nacional, não é uma questão periférica. Eu acho que não tem nada mais decolonial no Brasil, no momento, do que vencer essa batalha por uma regulação que abrigue criadores, produtores, investidores brasileiros e possibilite que o mercado brasileiro funcione sem as perversões das ações predatórias das empresas globais. Acho que para começar, queria dizer isso, aí a gente... Incrível. É isso mesmo. Muito bom. Mas já me roubou 2 perguntas, né? Paulo, por favor. Bem, bom dia a vocês. Agradeço o convite. Quero fazer um reparozinho aí, porque eu vi na programação que eu estou sendo apresentado como presidente da Ancine. Eu sou um dos diretores. O presidente da Ancine é o Alex Braga. Fica muito mais fácil falar depois da fala do Juca, que deu aí o cenário, e eu vou dedicar pelo menos essa primeira fala a ver como João Pessoa se relaciona com esse mundo, essas oportunidades, e eu começo a falar a partir da forma como a Ancine vê o que está acontecendo aqui.
Eu acho que foram muito felizes as falas do professor Marcos Alves ontem na abertura do festival e hoje, aqui, logo antes aqui da gente começar a mesa, porque o país é enorme, né? O Uruguai tem o quê? Tem 4,5 milhões de uruguaios no mundo, pouco mais de 3 milhões ali no Uruguai, né? O Brasil é gigantesco e a gente tem que priorizar, pelo menos eu tenho feito isso, priorizar e marcar com a minha presença e diálogo as experiências que são mais interessantes e estruturantes no audiovisual brasileiro. Porque eu concordo totalmente com o que o Juca fala, que é impossível fazer bem o fomento, a regulação e a fiscalização se cada cidade, se cada estado não se organiza para estabelecer um diálogo em alto nível. Não é que esse diálogo se torne impossível, não sendo assim, mas ele, de alguma forma, ele fica subutilizado, porque, de alguma forma, se você sabe quem você é, qual é a sua vocação, como você se estrutura, se você tem o domínio das suas informações, o que você quer, como você se organiza para se relacionar, fica mais fácil para o governo federal compreender e estabelecer uma relação em alto nível. Então, nesse sentido, eu queria dizer que vejo o que está acontecendo aqui em João Pessoa uma coisa muito promissora, um jovem festival em sua segunda edição, as 2 vezes com rodadas de negócio, trazendo players relevantes para que tomem contato com os projetos paraibanos, de João Pessoa em particular, mas paraibanos de modo geral. Nós sabemos que todo o sistema de financiamento está baseado numa garantia de financiamento à produção independente, mas um dos parâmetros é uma garantia de circulação. Então, por isso é importante promover encontros entre produtores e distribuidoras de cinema e de outros segmentos econômicos, TVs do segmento TV paga, TV aberta, provedores de VOD, do streaming. Então, a partir do momento que existe uma dinâmica que se pretenda continuada, ano a ano, que promova esses encontros, isso acaba criando um caldo de cultura, acaba criando uma previsibilidade que vai fazer com que os criadores de João Pessoa e paraibanos no audiovisual, e também aqueles que não são do audiovisual, eles se preparem para esses momentos. E isso é muito importante. Se você está discutindo, se você traz um distribuidor num festival de cinema, e se há filmes paraibanos, é uma oportunidade que, no paralelo, esses produtores eles procurem contato com esse distribuidor para, se não celebrar algum negócio, mas pelo menos entender quais são as regras do jogo e avançar nesse sentido. Mas aqui nós reconhecemos que há outros estados e municípios que realizam festivais e que realizam rodadas de negócio. Quando vocês criam uma Film Commission, o que vocês estão dizendo é o seguinte: é uma política de atração de negócios do audiovisual para a Paraíba e João Pessoa, a partir da sistematização de uma carta de serviços, de talentos, de profissionais, de serviços em atividades audiovisuais, dizendo o seguinte: venha filmar aqui, que tem um conjunto de benefícios que você pode realizar, nós temos uma capacidade instalada para acolher isso aqui, e, por óbvio, a contrapartida a isso é a contratação desses serviços, gastar esses recursos aqui em João Pessoa, criando postos de trabalho diretos e indiretos, criando uma movimentação financeira direta e indireta, e, obviamente, fixando a imagem de João Pessoa no país e fora, e além do país. Então, falamos de um festival, falamos de uma rodada de negócios, falamos de uma Film Commission e falamos da criação de uma empresa, né? Uma sociedade de economia mista, que vocês aqui estão tratando como uma agência, mas que é algo muito relevante. Por que é muito relevante?
porque é uma nova estrutura em um país que, é verdade, quando o Brasil está mal, desorganizado, ele é a 13ª, 14ª economia do mundo. Mas quando ele organiza mais ou menos isso, você vê, já chegou a ser 6ª maior economia do mundo. Então, como o Juca falou, é uma economia muito relevante para o audiovisual. Nem se fala, o Juca falou do streaming, os games, né? Games, obviamente, também, grande parte dos games estão aí no streaming, também nos catálogos e tudo mais, mas nós somos grandes consumidores de games também, então nós somos um mercado muito relevante no mundo. Não é um mercado pequeno, é um mercado muito relevante no mundo. E a gente precisa se organizar para isso. Voltando à empresa, a partir do momento que você tem, num cenário que não é dos mais favoráveis fiscalmente, né? Nós estamos em plena reforma tributária, e nós estamos tentando organizar as contas, saindo de uma recessão econômica e um debate fiscal, e, nesse momento, a Prefeitura de João Pessoa tem a decisão corajosa de criar uma nova estrutura, com uma estrutura de cargos, com mais despesas e tudo mais. Obviamente, o objetivo disso, eu presumo, eu já tive aqui com o prefeito Cícero, com o presidente da Funjop, o Marcos, com o Paulo, 2 meses atrás, imagino, eles não estão fazendo isso para que a prefeitura, o município tenha mais despesas. Eles estão fazendo isso considerando como um investimento a capacidade de atração, de articulação de recursos para a estruturação de projetos e criar um ambiente econômico, ou seja, a partir de uma política de desenvolvimento do audiovisual de João Pessoa, dinamizar a economia do Estado. É a sua contribuição, a contribuição do audiovisual à dinamização dessa economia. Para isso, uma empresa é fundamental, porque você vai ter um conjunto de servidores dedicados que vão passar a observar, idealmente, a atividade econômica do audiovisual, vão ajudar a fazer esse diagnóstico, a compor esse diagnóstico e enunciar esse diagnóstico para que as interações com o governo do Estado, com o governo federal, com a iniciativa privada, com organismos internacionais, se dê da melhor forma possível. Então, por esse conjunto de coisas, eu estou aqui, né, acho importante estar aqui nesse momento. Sei que o projeto da empresa ele já foi encaminhado para a Câmara dos Vereadores, soube que houve uma aprovação por uma comissão importante. Então, é para vocês entenderem como é que eu estou vendo do lado de cá, e tive há 2 semanas em Belo Horizonte, também num evento ali da Prefeitura de Belo Horizonte, o Juca também estava lá, quando a Prefeitura de Belo Horizonte institucionalizou e ampliou uma política. Então, essa perspectiva de continuidade, de fortalecimento, de maior musculatura para organizar, isso facilita muito o trabalho da Ancine. Para concluir essa primeira fala, aí na segunda, se quiser, eu falo mais do geral, eu vou falar um pouquinho do ambiente, reforçando o que o Juca colocou. A gente está num momento muito importante, decisivo mesmo, da conformação do ambiente audiovisual brasileiro. Em 2011, até 2011, quando a gente estava debatendo a regulação da TV paga, e a gente já consegue avaliar hoje os resultados, foram resultados muito importantes em relação à ampliação de um mercado de licenças. Então, houve a ampliação do mercado, mesmo com uma cota pequena, houve o estímulo ao surgimento de programadoras de TV paga que organizam seu negócio a partir do licenciamento de produção independente, e isso foi muito expressivo na criação desse mercado, mas a TV paga, naquele momento, ela nunca se colocou como se tivesse o poder, além de ampliar esse mercado, um poder de conformar, de dar feição a esse mercado. A regulação do VOD, ela tem esse poder, ela vai organizar esse ambiente do audiovisual. Depois a gente pode falar um pouco mais de dados em relação a isso, então é um momento muito importante. Tem um outro fator que é muito importante, não tão importante, mas muito importante, que está acontecendo agora, neste momento, que é a decisão sobre a política de financiamento ao audiovisual no Brasil, a partir dos recursos, a principal fonte de financiamento do governo federal, que é o Fundo Setorial do Audiovisual.
Nós temos aí uma nova composição do Conselho Superior de Cinema. Nós temos ali o Alfredo Manevi, que eu sei que é uma pessoa importante aqui, um consultor que trabalhou junto a esse processo de criação da agência aqui, mas o Alfredo Manevi, ele também é um dos conselheiros do Conselho Superior de Cinema. Nós temos o Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Nós temos aqui o Maurício Xavier, que é o presidente do CONE, né, da Articulação Centro-Oeste, Norte e Nordeste, que é membro titular do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual. Dando uma olhada rápida aqui para ver se eu não estou perdendo... A Tatiana. Oi, Tati. Tudo bom, Tati? Que é a presidente da APAN, que é outra integrante do Conselho Superior de Cinema, outra conselheira. Então, só para vocês terem uma ideia, o setor audiovisual brasileiro, eu me torno repetitivo em relação a isso, mas eu acho importante dizer. Eu acho que, realmente acho, não sou dono da verdade, mas acho que a música é o nosso principal produto de bem simbólico, não o audiovisual. Mas o audiovisual, com sua importância inegável, foi ele e o setor que conseguiu conquistar junto ao Estado brasileiro a mais importante arquitetura institucional. E essa arquitetura institucional ela é composta por um Conselho Superior de Cinema, que é composto por ministros de Estado e por representantes do setor audiovisual, a quem cabe fixar as diretrizes e metas para o desenvolvimento do audiovisual a cada década, uma Secretaria do Audiovisual no Ministério da Cultura e uma agência reguladora, né, que é, no caso, a Ancine. E é importante dizer que as agências reguladoras elas são criadas pelo Estado brasileiro, todas elas, com o objetivo específico de desenvolvimento de mercado. Por isso a agência Ancine, por exemplo, e as demais agências, elas lidam com empresas, não é nem CNPJ, é personalidade jurídica com fins lucrativos. Isso não é uma questão de decisão de gestão, isso é uma questão de limite legal. Então, esse é o objetivo, é a missão institucional da Ancine. E, dentro desse tripé, Conselho Superior de Cinema, Secretaria do Audiovisual, Ancine, nós temos uma das principais fontes de financiamento, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, na verdade, é a principal fonte de financiamento. A renúncia fiscal tem outras fontes muito importantes também, mas o Fundo Setorial do Audiovisual tem um comitê gestor, que é presidido pela ministra de Estado da Cultura, que tem assento a Ancine, a Secretaria do Audiovisual, o BNDES, a Casa Civil, o Ministério da Educação, e tem 4 representantes do setor audiovisual, 4 titulares, 4 suplentes. Maurício Xavier é um dos membros titulares do Comitê Gestor, a quem caberá, a partir dessa semana, definir a modelagem dos investimentos, do financiamento ao audiovisual brasileiro. Eu tenho uma visão, e com isso eu acabo aqui mesmo, eu tenho uma visão muito particular, uma necessidade de racionalização e sistematização das coisas, que é o seguinte, nós temos um ambiente audiovisual. Esse ambiente ele precisa ser diagnosticado. Eu preciso entender quais são os seus problemas e quais são os desafios ao seu desenvolvimento. Existem políticas que são respostas a isso. Essas políticas, elas são soluções normativas e não normativas. Dentre as principais soluções normativas está o financiamento. Em relação ao financiamento, eu não posso dizer nada além do que existe uma decisão importante que começa a se travar essa semana, mas que vai aí nas próximas semanas e tal, que vai definir o plano anual de investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual, um valor expressivo, para investimento em conteúdo, em infraestrutura e em diversas modalidades financeiras, e depois eu posso detalhar isso também. Mas esse investimento, esse financiamento, ele se tornará mais efetivo se ele partir de um diagnóstico preciso, se ele partir de uma lógica de o que existe e precisa ser conservado, o que existe e precisa ser interrompido e revisado, o que precisa ser, quais são as inovações, qual é a melhor forma de fazer isso. Eu vou fazer isso a partir de premiação à performance artística, premiação à performance econômica, que é o que nós chamamos de suporte automático. Eu vou fazer isso a partir de um concurso, de um fluxo contínuo, que eu chamo de suporte seletivo.
eu vou fazer isso a partir de operações de crédito, eu vou fazer isso a partir de uma possibilidade que não foi ativada ainda, mas que a lei garante, que pode ser regulamentado pela Ancine, de participação minoritária no capital de empresas, como, por exemplo, a Rio Filme, criada em 91, a SPCine, criada em 2016, a agência aqui, ou a empresa que está sendo criada na Bahia também, não sei, mas esses são os canais e mecanismos para operações de apoio, que é o não reembolsável, que é um recurso reduzido, investimento, onde o fundo participa do resultado da operação, que é o maior volume de recursos, que eu imagino vocês estejam mais familiarizados, crédito, que é reembolsável também, mas aí tem operações muito particulares, equalização, né, de juros tomados anteriormente. Então, esse sistema inteiro, ele existe. Vocês precisam tomar conhecimento, em especial a administração pública em João Pessoa e essa empresa que vai ser criada, para se relacionar da melhor forma. Enquanto isso, imagino que as entidades do audiovisual paraibano, elas precisam dialogar em alto nível com as entidades que estão representadas no Conselho Superior de Cinema e também no Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, para que façam ecoar suas vozes no sentido do desenvolvimento do setor e, particularmente, em relação ao desenvolvimento regional. Depois a gente pode desenvolver qualquer uma dessas questões aqui. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Acho que é um diagnóstico muito importante, né, do contexto atual. Para a gente dar continuidade, quando a gente fez o primeiro Festencine, em 2022, e a gente fez as rodadas de negócio, o cenário era absolutamente outro, né? A gente estava ali no fim do governo anterior, com todas aquelas dificuldades. A grande maioria dos projetos apresentados por produtores paraibanos eram projetos de desenvolvimento, ou seja, né, não tinha recursos, vamos trabalhando o roteiro, vamos tentando, né, viabilizar de outras formas. Hoje, não. A grande maioria dos projetos já tem um primeiro dinheiro, sobretudo via Lei Paulo Gustavo. Então, minha questão para vocês é como é que a gente consegue dar o passo além, né? Porque a gente sabe que a Paulo Gustavo tem o seu limite, né? Ou seja, né, até pela sua natureza. A gente está com muitos projetos. Hoje a gente tem 12 longas-metragens paraibanos para serem rodados nesse ano e no próximo. Então, assim, 12. Então, assim, é um número muito expressivo, mas que a gente sabe que é circunstancial, por causa, sobretudo, da Paulo Gustavo. Então, como é que a gente pensa a continuidade desse movimento e, sobretudo, o fortalecimento das empresas produtoras? Porque essa eu acho que é a guinada dentro do nosso mercado que a gente precisa dar, né? Entender o papel das empresas produtoras, né, das produtoras independentes, como agentes protagonistas desse processo, que não podem só ficar com a boca escancarada, né, cheia de dentes, esperando recurso vir, não só da esfera, né, federal, mas também das esferas locais. E pensar, pelo ponto de vista dessas produtoras, né, desse mercado, como é que a gente vai ir além, né, pós Paulo Gustavo. Eu tenho uma ideia sobre isso, que precisa ser discutida. Eu acho que... Não, parênteses, eu posso comentar a fala dele antes de... Duas coisas que ele falou que eu acho importante. Primeiro, o seguinte: o cinema não é a principal atividade artística cultural do Brasil. A música é o que a gente faz de melhor junto com o futebol. São as duas coisas que o Brasil nada de braçada, homenageando a Olimpíada que está chegando aí. Mas a estrutura brasileira para a música, de promoção, de produção da música, ela é quase que absolutamente privada, o que coloca uma vulnerabilidade enorme para a música brasileira, que é a ação de lobbies e interesses econômicos imediatistas. O mercado, quando não é regulado, isso sou eu que estou dizendo, não. Ricardo
e Adam Smith, os dois ideólogos do capitalismo no seu surgimento, diziam que a sociedade não pode ser gerida diretamente pelos empresários, porque eles amesquinharão toda a ação do Estado. O Estado precisa ser gerido por estruturas próprias que tenham a capacidade de ultrapassar os limites do interesse individual e imediato de cada empresário. No caso da música, houve uma apropriação. O Estado deu uma grande contribuição, e, por incrível que pareça, através de um dos militares que dirigiram o Brasil durante a ditadura. A filha do Geisel, aquela que Chico Buarque fez uma música, "Você não gosta de mim, mas sua filha gosta". Ela levou para o pai a proposta de desonerar de tributo a música brasileira. A produção, divulgação, impressão, edição dos discos. A gente pulou de 30 e poucos % da presença no mercado para mais de 80%. E funciona até hoje com um certo desgaste, porque quando não tem regulação, os operadores mais fortes, que são internacionais, ficam distorcendo certos processos. Mas isso é importante para mostrar como regulação é importante. E olhe que nós já tínhamos uma música exuberante no Brasil, mas não tínhamos uma regulação que favorecesse o desenvolvimento da indústria nacional, e a indústria nacional da música estava na mão da RCA Victor e outras operadoras internacionais. Eu gostei dessa parte porque precisa. Agora, fazendo contraponto com sua fala, o cinema tem uma capacidade de interferir na subjetividade, na sensibilidade e no comportamento das pessoas muito maior, porque ela tem uma capacidade de expressar sentimentos, ansiedades, necessidades subjetivas do país e dar uma conformação cultural que facilita, se for mensagens positivas, uma encorpação da sociedade como um todo, até politicamente. Cria valores, etc., tal, numa escala muito maior. E, além do mais, ela articula todas as outras artes. A segunda coisa, de alguma maneira eu já falei, essa coisa econômica, que a economia da música está precisando alguém dar uma olhada. Porque, por exemplo, esse fenômeno dos neossertanejos é incentivada, é parte de um processo político de afirmação do agronegócio no Brasil. E tem uma intenção clara de substituir a música rural tradicional, que é muito ligada à agricultura familiar, a certas tradições, por uma coisa. Tem gente que chama música de plástico, acho que é Chico César que chama, forró de plástico, etc. e tal, que é uma coisa construída um pouco dentro de um ideário de se parecer com os texanos. Eu vi isso na Colômbia, é um processo dentro do campo de colonização, eu diria. Não estou negando, eu inclusive ouço e gosto de alguns, mas o fenômeno como um todo e essa ocupação do mercado, ela tem conotações de uma ação premeditada e pensada como parte de um projeto político conservador maior. É preciso, já responder diretamente sua pergunta da forma bem direta para eu não ultrapassar o limite do tempo, é preciso constituir uma estrutura para desenvolvimento do cinema e do audiovisual. Nós, quando éramos ministros, no primeiro e segundo governo Lula e no governo Dilma, com alguma turbulência, no governo Dilma, nós constituímos o básico. Trabalhamos o desenvolvimento cultural das artes em geral, do cinema e do audiovisual. Tivemos que ir rapidamente constituindo. Por exemplo, a Ancine não era do sistema cultural, era uma entidade perdida que muitos cineastas achavam que era melhor conectar com o Ministério de Indústria e Comércio para poder ficar, segundo eles, mais perto do cofre. Não acreditavam na possibilidade de criar uma estrutura poderosa, cultural, que fosse capaz de responder
às necessidades culturais e econômicas do cinema. Tivemos um embate enorme. Os cineastas do Rio de Janeiro nos cercaram, em alguns momentos até com uma certa violência, defendendo que a gente não deveria disponibilizar os recursos do cinema e audiovisual para todo o Brasil, sob o argumento de que é uma atividade industrial que precisa concentrar. E a gente dizia, não, a infraestrutura pode até se concentrar, grandes estúdios em 2 ou 3 estados, mas a criatividade, o acesso à linguagem tem que ser disponibilizada para o Brasil inteiro, porque isso é uma questão política importante. O cinema é muito importante para o desenvolvimento do Brasil e a constituição de uma coesão cultural no Brasil passa por essa noção de que todo o Brasil tem possibilidade de se expressar e tem direito de se expressar através do cinema e do audiovisual. Ganhamos, mas com muitos atritos. Eu estou, vamos dizer assim, discutindo a relação com muitos deles hoje, que eles perceberam que a gente avançou muito. Ai da Ancine, se tivesse ido para o Ministério de Indústria e Comércio, viraria uma coisa abstrata, vazia, sem significado, sem essa proeminência que tende a ter na medida em que realize essa missão que Paulo ressaltou. Então, é preciso ter essa noção da constituição de um sistema nacional de cinema e audiovisual, onde tem papel Ancine, o Ministério da Cultura tem um papel proeminente, mas aí é que tem a questão do momento. É preciso constituir uma política industrial. Nós desenvolvemos uma política cultural, mas com a política cultural ela responde parcialmente às questões econômicas do cinema e do audiovisual. Financiamento, montagem de infraestrutura, formação, tudo isso, quando é visto apenas sob o ponto de vista cultural, ela fica restrita e, eu diria, impotente para articular as forças que precisam contribuir para a constituição desse processo. A política industrial, quando é caudatária e articulada com a política cultural, ela é perfeita. Se ela se desloca, ela banaliza o objeto, porque a gente não está produzindo soja, não está produzindo máquina de costura, está produzindo um bem subjetivo que tem uma importância decisiva e, por isso, precisa ser tratada culturalmente, senão você banaliza a produção artística do cinema e do audiovisual, a dimensão cultural dela. Então, a gente está num caminho que foi interrompido com a eleição do Bolsonaro, ainda estamos pagando um preço. Se a Covid deixa sequela, o governo Bolsonaro deixou sequela também. Houve um certo emburrecimento do país, um enfraquecimento da dimensão cultural, da importância da dimensão cultural do país. A gente está vivendo um momento que a gente ainda precisa justificar que a cultura precisa de recurso público para que ela cumpra sua função social, que é da maior escala, que é criar uma coesão, uma identidade, uma possibilidade do país se manter nas turbulências mundiais como uma grande nação unida e não ser fragmentada, enfraquecida ou virar de vez uma colônia. Então, isso é sequela. Precisamos recuperar, falar grosso, no sentido da importância da dimensão subjetiva. Aqui não é um entreposto comercial, aqui é um país, é uma nação, uma das mais importantes do hemisfério sul, e no plano geral, quando nós somos bem dirigidos, como com a presença de Lula na presidência, o Brasil pula para ser um player mundial. Agora vai ter uma reunião do G5, né? Os 5 maiores economias do mundo, ele é o convidado para estar presente, pela liderança dele e pela importância que esse país tem. Então, o cinema está dentro dessa reflexão, e é preciso investir. Para investir, tem que ter política industrial. A política cultural é insuficiente. E, quando eu digo isso, no projeto democrático de política industrial, cabe o cinema que não é comercial, que é um cinema de desenvolvimento de linguagem ou de temas culturais e políticos importantes. O cinema novo, por exemplo, não teve grande impacto de mercado. A grandeza dele é que abriu uma perspectiva de linguagem e de expressão
do país num nível que nós ainda não tínhamos tido. E ninguém toma isso do cinema novo porque ele cumpriu um papel importante. No mundo, inclusive. Você vai ver Tarantino falando, sua maior influência, Glauber Rocha. Você vai ver vários deles citando o cinema novo, e particularmente Glauber Rocha, que foi o que ficou mais visível, como a maior influência pela criatividade, pela linguagem, pela maluquice na construção das suas estruturas narrativas. Maluquice no melhor sentido da palavra. Quando eu digo maluco, eu não estou colocando, eu estou colocando pelo contrário. Ai do mundo que não existisse os malucos que rompem com as normalidades estruturais. Então é preciso construir essa política industrial. A Coreia foi direto para a política industrial. Paga um certo preço por isso. Não cabe aqui discutir agora, mas a Coreia pulou para um grande player de cinema e audiovisual. Boa parte da produção é entretenimento puro, tanto na área do cinema quanto na área da música. A política foi coligada. Mas é um pequeno país que não tem a necessidade de alavancar a complexidade de dimensões continentais que tem esse país. Então, começamos certo, que foi criando uma estrutura cultural, mas é preciso dar o salto de qualidade que vai permitir que a gente tenha uma presença marcante no cinema e no audiovisual mundial. É esse o momento que a gente está vivendo. No final do governo Dilma, estava claro, ficando claro, melhor dizendo, que era preciso iniciar essa política industrial. Tinha um certo preconceito. Muita gente chegava para mim e dizia, vamos cuidar da cultura. Sim, cara, mas a própria cultura cinematográfica precisa ser bem realizada, sob o ponto de vista industrial e econômico, precisa ter sua própria estrutura para não ser fagocitada pelas estruturas globais. É uma contradição que não existe. Não existe quando é bem tratada, quando é tratada politicamente com um conceito democrático e da necessidade de que todos os segmentos do cinema e do audiovisual. Nós temos muitas contradições na área, contradições regionais. Rio e São Paulo, às vezes, querem ser dono da bola. Nem Minas eles deixam entrar. Nós temos contradições de interpretação do papel do cinema. Temos diferenças de criadores que pouco importa mercado, querem desbravar esteticamente caminhos novos. Tudo isso cabe. O cinema vive dessa complexidade. Hoje, até a publicidade absorve as invenções de Godard, que na época parecia uma coisa de maluco, porque ele utilizava a linguagem visual de uma maneira absolutamente nova dentro do contexto do que tinha sido produzido até então. Hoje, eu não diria que virou uma banalidade, mas é o acesso de todo mundo. O próprio grande público já compreende certas conexões de imagem e certas construções de frases na narrativa que são da origem daquelas invenções. Então, tudo isso faz parte do processo. Tem que ter muita generosidade, lucidez política e articulação dessa política industrial, que é uma necessidade, com a base cultural, que é preciso continuar incrementando para que a gente possa ter essa política. Aí, infraestrutura, formação, vem como parte desse pacotão aí de criação dessas condições necessárias para o desenvolvimento do cinema e do audiovisual. Perfeito. Paulo? Então, Juca falou aqui de política industrial, eu vou seguir nessa toada aqui também. De alguma forma, as diferenças que existem, as assimetrias que existem dentro do ambiente brasileiro, de algumas regiões, alguns estados estarem um pouco mais à frente que outros, eles dizem respeito, sim, à concentração econômica, dizem respeito, sim, à força econômica de determinados estados, né, tal, mas eu acho que o mais relevante aí talvez seja, talvez essas coisas venham, elas não são necessariamente, elas não precisam vir necessariamente acompanhadas do nível de organização de cada estrutura de município e de estado. E quando a gente fala de política industrial, a gente não pode colocar toda a responsabilidade na administração pública. O setor audiovisual tem uma responsabilidade
de se organizar e dialogar com a administração pública, com as políticas, se fazer representar e participar do processo. Se a gente for olhar para a região Nordeste, os 9 estados nordestinos, Bahia, Pernambuco e Ceará são os 3 estados mais fortes economicamente, estou falando de modo geral, e são os 3 estados que conseguem ter a melhor performance na potencialização da relação com o fomento gerido pelo governo federal. Ok. Só que eu acho que há também nesses estados uma maior mobilização e uma maior organização. Estou falando do setor agora, estou falando para o setor audiovisual. E isso não precisa ser assim. Nada impede, nada justifica essa diferença entre esses 3 estados e os outros 6 estados. Isso não é uma regra de 3 simples em relação à importância econômica. Eu acho que é uma questão de lucidez e de organização para a linguagem e as oportunidades que aí estão. Quando João Pessoa dá esses passos, ele está sinalizando que ele quer participar de uma outra forma, e de uma forma mais qualificada. Quando você dá o exemplo, Marcelo, em relação a Paulo Gustavo, a gente não pode esquecer que a Paulo Gustavo se deu porque o governo passado ele represou toda a arrecadação do Fundo Setorial do Audiovisual. O recurso da Paulo Gustavo é um recurso do Fundo Setorial do Audiovisual que o Congresso Nacional resolveu destravar distribuindo via entes federados. E, obviamente, que é uma ação emergencial e que se justifica, mas há alguns vícios. Por exemplo, financiar sem a garantia da janela de exibição é um dos problemas que existem em relação a isso. A questão de o distribuidor, a quem cabe fazer a negociação de direitos para que essa obra seja explorada comercialmente, isso não foi um pré-requisito dos editais da Lei Paulo Gustavo, até onde eu sei. E isso é uma questão que se coloca, ou seja, o diagnóstico ainda precisa ser feito em relação a isso. Não estou dizendo que não deveria ter acontecido, mas para construir uma política industrial, você precisa chamar todo mundo para participar. É por isso que, por exemplo, no processo de regulação do streaming, é óbvio que não dá para fazer só atender somente o interesse dos provedores de VOD, e incluídos aí as plataformas. Mas precisa ser bom para eles também. Porque o que a gente está querendo é que o ambiente audiovisual ele se torne mais complexo e que os conteúdos audiovisuais brasileiros independentes eles circulem em todos os serviços. Só que alguém precisa organizar o jogo. E a quem cabe organizar o jogo é o Estado brasileiro. Mas o Estado brasileiro precisa se articular com a sociedade civil organizada, com os setores do audiovisual, para conseguir convencer ao legislador, que é a quem cabe a decisão, sobre qual será a modelagem, a conformação disso aí. Mas não é uma coisa nós contra eles, vamos estabelecer um arranjo que faça sentido em relação ao crescimento do mercado, no sentido de um ambiente do mercado de licenças audiovisual. Eu não posso deixar de comentar, então, assim, eu preciso dizer isso. Eu vou chegar lá, mas eu não posso deixar de comentar uma coisa que o Juca falou, ainda na perspectiva da política industrial, quando ele fala da música. Tem algumas questões no mercado da música que não são explorados, mas eles não são explorados não é porque eles não existam enquanto política cultural, é porque não existe uma estrutura mínima que permita perceber determinados aspectos que daria uma estrutura muito maior. Então, se você tem um conselho superior, uma secretaria dedicada e uma agência dedicada, por exemplo, com certeza as questões da música seriam outras, e não essas que a gente está vendo aí. É verdade que o audiovisual ele é muito importante e relevância na organização das experiências das pessoas, né? Antes nós falávamos que, no debate de papo de análise estética, de crítica de cinema, usava-se muito um termo de como os realizadores, ao realizarem uma obra audiovisual, eles propunham, eles organizavam a organização do olhar, né, para conseguir
se comunicar, para conseguir. Hoje é o software que organiza as experiências das pessoas. Consome-se tudo em audiovisual hoje, para além de entretenimento e informação. Você vai querer um manual, você vai baixar um vídeo. Você vai ouvir uma música, você vai baixar um vídeo. Você vai se inscrever no edital, vai ter um vídeo tutorial para alguma coisa lá. Então, consome-se tudo em vídeo. A questão do audiovisual hoje, obviamente que eu não tenho competência para falar sobre isso, mas é uma questão no desafio com a educação de linguagem mesmo. Porque as crianças têm acesso à linguagem audiovisual antes do acesso ao código, a norma escrita e tudo mais. Então, essa é uma questão. Mas, para não dizer que não falei da música, nós temos aí grandes criadores e produtores culturais na música, é uma forma de vê-los também, que eles falam um pouco disso, da política industrial, e se ressentem, né, da dificuldade, porque são esses realizadores, esses produtores, esses artistas, esses talentos, eles construíram suas trajetórias sem abrigo de grandes políticas. Não é que não tenha havido política, mas sem abrigo de grandes políticas. Então, quando o Chico, para falar em Chico também, na voz do dono e o dono da voz, ele fala: Deus deu ao dono os dentes, Deus deu ao dono as nozes, as vozes Deus só deu o seu dó. Ou o Caetano fala: joguei todos os meus fracassos na parada de sucessos. Ele está falando disso. É disso que a gente está falando. Mas, assim, só para não dizer que eu não respondi sua questão objetivamente. Acho que eu houve alguns meses atrás, ou ano passado, vocês devem ter ouvido, uma crítica a editais do Fundo Setorial do Audiovisual, porque não teriam selecionado projetos da região norte. E isso repercutiu bastante e tudo mais. Obviamente que projetos da região norte eles precisam estar contemplados e tudo mais. Mas, olhando a região norte, eu tive a oportunidade de falar isso para a secretária de Cultura do Pará, por exemplo, ali, e para secretários de Cultura ali na reunião dos secretários de Cultura estaduais e das capitais. A região norte tem 3% das empresas brasileiras independentes registradas na Ancine. Então, não se trata apenas de um processo de seleção, e eu não participei do processo, não estava na Ancine na época, tá? E não estou aqui fazendo uma defesa institucional. Só estou tentando trazer um pouco de racionalidade ao debate, uma informação que se agrega às demais que já existiam. Não é só uma questão de selecionar, é uma questão de, localmente, a gente vê como é que nós estimulamos isso, empreendedores do audiovisual, para aumentar o número de competidores desses recursos lá. Porque se não há competidores, obviamente, ou se há um número muito reduzido, obviamente que as possibilidades se reduzem significativamente. E se de alguma forma, reduz o caldo cultural para que se estabeleçam esses debates. Então, as políticas se dão em todos os níveis. Não é só no fomento, é como é que eu estruturo melhor para disputar todos esses processos. Porque não há dúvidas. E aí, para terminar também com música, e não deixar de falar da Paraíba Jackson do Pandeiro, ele, como Luiz Gonzaga, viveram no processo deles, além de grandes criadores que eram, e da síntese do coco e do baião, né, eles viveram um processo de início de uma organização, exploração industrial da música a partir desses grandes estúdios. Juca citou alguns deles, fonográficos, e também da Rádio Nacional e outras rádios aqui no Brasil. O Luiz Gonzaga foi o primeiro artista para fazer show para multidões em marquises de prédios. O Jackson do Pandeiro também fez aquela trajetória, ele sai da cidade dele, que eu esqueci o nome, vai para Campina Grande, vai para Recife, vai para o Rio de Janeiro e vive todo esse processo também. Então, tem um processo de estruturação do mercado que precisa ser observado, para que João Pessoa e a Paraíba eles consigam estar atentos para as regras do negócio e para que eles consigam potencializar a sua relação com isso. Então, imagino que as questões que estão aí em discussão, mas que podem, imagino, ser discutidas, porque são políticas que já existiam, as cotas regionais, é uma questão legal, que 30% dos recursos em relação à lei da TV paga, do Fundo Setorial do Audiovisual, eles precisam ser destinados a projetos de empresas sediadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
existiam as políticas relacionadas à TV pública, que, além de ser uma política para o campo público de televisão, é uma política que, já como o licenciamento já está dado em caráter não oneroso, é uma política importante de inclusão, porque você não precisa convencer uma televisão a entrar com licenciamento oneroso. Existem os arranjos regionais, a linha de co-investimento regional, que é um diálogo, uma parceria entre, bem, põe aí o dinheiro que eu caso, pondo mais e tudo mais para estimular, mas a partir de um diagnóstico local e de uma política que faça sentido dentro dessa lógica industrial, que é, pelo menos, o escopo da Ancine. É isso. Perfeito, Paulo. Bom, a produção está ali já arrancando minha cabeça, porque a gente passou um pouco da hora. Vou pedir para vocês guardarem suas questões para a tarde. À tarde a gente tem o fórum para a gente discutir estratégias para o desenvolvimento do audiovisual nordestino. Então, é um momento muito importante, né? O Alfredo Manevi vai fazer a mediação para a gente tentar chegar nessas possibilidades, né, dessas apostas, desses caminhos. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de Juca Ferreira, a presença de Paulo Alcoforado, né, representando o BNDES e a Ancine, e a gente pede que vocês acompanhem o resto aí da programação do Ambiente de Mercado. A gente tem muita coisa interessante e, sobretudo, à tarde, para o nosso fórum. Tá ok? Obrigado, gente. Tchau, tchau.